Imagina que você está no momento comum da sua vida. Pode ser no trabalho, em casa, ou até mesmo caminhando pelas ruas. De repente, você sente uma paz inexplicável. Uma presença que parece envolver você de uma maneira sutil, mas profunda. Essa sensação, essa experiência, não é uma coincidência. É a presença de Deus, que está sempre ao seu redor, mesmo nos momentos em que não percebemos. Muitas vezes, procuramos por Deus em grandes momentos de crise ou em eventos extraordinários, mas a verdade é que Ele está conosco em todos os momentos. A presença de Deus não está limitada a um lugar ou a uma ocasião específica, ela é constante, cotidiana e disponível a cada um de nós. Ele não está distante ou inacessível, mas é imensamente próximo, esperando apenas que abramos os nossos corações para senti-lo. Em Salmo 139, encontramos uma poderosa lembrança de como Deus está em todo lugar. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Salmo 3, 9, 7. Essa passagem nos ensina que não há lugar em que possamos estar onde a presença de Deus não nos alcance. Seja em momentos de alegria ou dificuldade, Ele está ali, pronto para nos abraçar. É importante entender que a presença de Deus não se manifesta apenas em momentos de oração intensa ou em celebrações grandiosas. Muitas vezes, a presença de Deus se revela em momentos simples do dia a dia, quando sentimos a brisa suave no rosto, quando ajudamos um amigo em necessidade, ou até mesmo quando estamos sozinhos, refletindo sobre a vida. Deus está mais próximo do que imaginamos. Ele nos acompanha, nos guia e nos sustenta, mesmo quando não percebemos. O desafio é estar atento à sua presença em todas as situações. Muitas vezes, estamos tão envolvidos com nossas próprias preocupações que esquecemos de olhar para Ele. Mas Ele nunca nos abandona. Ele está sempre ali, esperando que o convidemos para fazer parte de nossa vida, a cada momento. A presença de Deus não é algo que você precisa procurar longe, porque Ele já está ao seu lado. A pergunta é: você está disposto a reconhecê-lo e abrir seu coração para Ele? Quando fazemos isso, nossa vida se transforma, pois passamos a viver com a consciência de que Ele está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos a cada passo. Muitas vezes, vivemos nossas vidas tentando controlar tudo ao nosso redor. Planejamos, organizamos e nos esforçamos para alcançar nossos objetivos. Mas, em meio a essa busca constante, é fácil esquecer que existe um poder muito maior do que o nosso. Esse poder vem de Deus. E Ele nos chama para uma vida de entrega total, onde reconhecemos que não somos os donos de nossa própria jornada. Entregar-se a Deus não é sinal de fraqueza, mas de força. Na verdade, é quando nos entregamos ao Senhor que encontramos a verdadeira força para enfrentar os desafios da vida. Quando confiamos plenamente em Deus e permitimos que Ele tenha controle sobre nossas vidas, nos tornamos mais fortes, mais firmes e mais capazes de lidar com as dificuldades que surgem em nosso caminho. O apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 1, 2, 9, que a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Este versículo nos lembra que, quando reconhecemos nossas limitações e nos entregamos totalmente a Deus, é justamente aí que o seu poder se manifesta de forma mais plena.
Não precisamos ser perfeitos ou fortes por conta própria. Quando nos entregamos, a força de Deus nos sustenta e nos capacita. A entrega a Deus é um processo diário, não é algo que acontece de uma vez só, mas é uma escolha constante, feita em cada momento do nosso dia. Significa abandonar nossas próprias vontades, nossas próprias ideias, e permitir que Deus conduza nossas decisões. Não se trata de abandonar nossa identidade ou nossos sonhos, mas de permitir que Deus direcione nossos passos para o melhor caminho. O caminho que Ele preparou para nós desde o princípio. A entrega verdadeira nos traz uma paz indescritível. Uma paz que vem de saber que não precisamos carregar o peso do mundo sozinhos. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele assume o controle. E a ansiedade dá lugar à confiança. É importante lembrar que Deus nunca nos pede para fazer algo sem nos dar os recursos necessários para realizar. Em Filipenses 4, 6-7, somos lembrados. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A entrega a Deus nos permite viver em paz, não porque não haja dificuldades, mas porque sabemos que Deus está no controle e Ele nos guia em cada passo. A verdadeira entrega é viver sabendo que somos conduzidos por um amor incondicional. Quando vivemos entregues a esse amor, tudo ao nosso redor começa a fazer sentido. As coisas podem não ser fáceis, mas a confiança em Deus nos dá forças para seguir adiante. Jesus nos fez um convite que é, ao mesmo tempo, simples e profundo. Ele nos chama para segui-lo, para andar com Ele, para aprender dele e viver segundo seus ensinamentos. Mas esse convite vai além de uma simples adesão a uma filosofia ou a uma religião. O convite de Jesus é para uma transformação completa da nossa vida, onde o colocamos no centro de tudo o que fazemos. Em Mateus 1, 2, 8, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este convite é direcionado a todos nós, independentemente de nossa condição, das nossas falhas ou das nossas lutas. Jesus não exige perfeição para nos chamar. Ele nos chama exatamente como somos, com nossas limitações e imperfeições, oferecendo alívio, paz e descanso para a alma. Muitas vezes, somos tentados a seguir nossa própria vontade, a confiar nas nossas próprias forças. Queremos controlar os rumos da nossa vida, acreditando que podemos alcançar tudo com nossos próprios esforços. No entanto, Jesus nos chama a entregar o controle e a confiar nele. Segui-lo não significa deixar de ser quem somos, mas sim permitir que Ele nos transforme, nos guie e nos conduza a uma vida plena e abundante. O convite de Jesus não é apenas uma chamada para a salvação, mas também para uma vida de discipulado. Ele nos convida a ser seus discípulos, a viver de acordo com seus ensinamentos e a refletir seu caráter no mundo. Em Lucas 9, 2, 3, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa chamada ao discipulado exige mais do que apenas palavras. Ela exige a ação. Jesus nos chama a seguir seus passos, a viver de acordo com a sua vontade.
mesmo quando isso exige sacrifícios e negações pessoais. Mas o que significa realmente seguir a Jesus em nosso dia a dia? Significa que em tudo o que fazemos, buscamos honrar a Deus, seja no trabalho, no estudo, nas nossas relações pessoais, ou até mesmo nas situações mais difíceis da vida. Seguimos a Jesus quando escolhemos agir com amor, compaixão e humildade. Cada escolha que fazemos é uma oportunidade de viver segundo os seus ensinamentos e de refletir sua luz no mundo. Seguir a Jesus também significa confiar nele completamente. Ele não nos pede para entender tudo ou ter todas as respostas. Ele nos chama a confiar nele, a descansar em sua sabedoria e a permitir que ele nos guie. Muitas vezes, o caminho de seguir a Jesus pode ser desafiador, mas ele promete estar conosco em todos os momentos, guiando-nos com sua mão fiel. Esse convite de Jesus é eterno e válido para todos. Não importa onde você esteja na sua jornada de fé, ele ainda está chamando você para segui-lo. E o mais maravilhoso é que, quando aceitamos esse convite, começamos a experimentar a vida como ela foi verdadeiramente planejada para ser uma vida plena, cheia de propósito e conduzida pela graça de Deus. Vivemos em um mundo onde constantemente somos desafiados a ser mais fortes, mais rápidos, mais inteligentes. A sociedade nos diz que devemos confiar em nossa própria força e capacidade para superar os obstáculos da vida. Mas, como cristãos, sabemos que nossa verdadeira força não vem de nós mesmos, mas de Deus. Ele é a fonte de todo poder. E é a sua força que nos capacita a enfrentar os desafios com confiança e coragem. Em Filipenses 4:1-3, encontramos uma verdade poderosa: tudo posso naquele que me fortalece. Essa afirmação de Paulo nos lembra que não somos chamados a viver pela nossa própria força. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos dá o poder necessário para enfrentar qualquer situação. Não importa quão grandes ou pequenas sejam as dificuldades da vida, Deus está conosco e nos fortalece em cada passo. A verdadeira fonte de poder não é a nossa habilidade de resolver problemas ou de planejar o futuro, mas é a força divina que vem do Espírito Santo. Em Atos 1:8, Jesus prometeu aos seus discípulos: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. O poder que Jesus nos oferece não é um poder físico ou material, mas um poder espiritual, que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus e a ser suas testemunhas no mundo. Muitas vezes, tentamos carregar o peso do mundo em nossos ombros, acreditando que precisamos resolver tudo sozinhos. Mas a verdade é que não estamos sozinhos. Deus está conosco e Ele é a nossa força. Em Isaías 4:2-9, a palavra de Deus nos diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando nos sentimos fracos ou sobrecarregados, é quando Deus nos dá o poder para continuar. Ele nos fortalece, não apenas para lidar com as dificuldades externas, mas também para restaurar nosso espírito interior. Essa força divina não é algo que podemos obter por mérito próprio, mas é um presente de Deus. A chave para acessar esse poder é a nossa dependência de Deus e a nossa disposição de reconhecer que, semele, nada podemos fazer. Em João 5:5, Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. Quando permanecemos em Cristo, é Ele quem nos fortalece e nos capacita a viver de maneira fiel e eficaz. Deus nos chama para confiar nele, para permitir que Ele seja a nossa força. Em vez de lutar sozinhos, somos convidados a descansar na sua força, permitindo que Ele nos conduza em tudo o que fazemos. Quando aceitamos que nossa verdadeira força vem de Deus, encontramos paz e confiança, pois sabemos que não estamos sozinhos na batalha. A próxima vez que você se sentir fraco ou sem forças, lembre-se de que Deus é a fonte de todo o poder. Ele está ao seu lado, pronto para lhe dar a força que você precisa para seguir em frente. Não importa o que você enfrente, você pode dizer com confiança: tudo posso naquele que me fortalece. O sofrimento é uma realidade que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas, seja em momentos de perda, doença, dificuldades financeiras ou até mesmo em desafios emocionais. Todos nós passamos por momentos de dor e aflição, mas, como cristãos, é importante entender que o sofrimento não é algo sem propósito. Deus, em sua sabedoria infinita, permite que experimentemos o sofrimento para nos ensinar, moldar nosso caráter e nos aproximar dele. Em 1 Pedro 5:1, a Bíblia nos diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Depois de terdes padecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e fundamentará. Esse versículo nos lembra que, embora o sofrimento seja temporário, ele tem um propósito eterno. Ele não é algo que Deus deseja para nós, mas Ele permite que ele aconteça como uma oportunidade para nos transformar. O sofrimento nos aperfeiçoa, nos fortalece e nos prepara para as bênçãos que virão. Muitas vezes, nos perguntamos por que passamos por momentos tão difíceis. Por que é uma pergunta que todos nós já fizemos em algum momento. Mas a verdade é que o sofrimento nos ensina a confiar em Deus de uma maneira mais profunda. Quando tudo está bem, é fácil esquecer de Deus e achar que podemos viver nossas vidas por conta própria. Porém, no sofrimento, somos forçados a reconhecer nossa fragilidade e a depender totalmente de Deus. Jesus também nos ensina sobre o sofrimento. Em João 6:3, Ele nos diz: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nos promete uma vida sem dor, mas Ele nos assegura que Ele venceu o mundo e que nele podemos ter vitória sobre as dificuldades. Ele é o exemplo perfeito de como lidar com o sofrimento. Mesmo sabendo da dor que enfrentaria na cruz, Ele se entregou à vontade do Pai, confiando que a dor e o sacrifício traziam um propósito divino, a salvação da humanidade. É importante compreender que o sofrimento não é uma punição de Deus, mas uma oportunidade para crescermos na fé e na confiança em sua soberania. Deus não nos abandona quando sofremos. Ele está conosco, nos sustentando e nos ensinando. Em 2 Coríntios 1:3-4, Paulo nos lembra que Deus é o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer tribulação. Quando passamos por sofrimento, nossa reação muitas vezes é tentar fugir dele, evitar a dor a todo custo. Mas, como cristãos,
Somos chamados a entender que a dor pode ser uma ferramenta de Deus para nos purificar e nos aproximar dele. Ao invés de lutar contra a dor, devemos aprender a confiar em Deus no meio dela, permitindo que Ele nos molde e nos prepare para o futuro que Ele tem para nós. O sofrimento também nos ensina a olhar para os outros com mais compaixão. Quando passamos por dificuldades, podemos entender melhor as lutas dos outros e ser uma fonte de consolo e apoio para eles. A dor nos conecta com os outros de uma maneira profunda, lembrando-nos de que todos somos falíveis e precisamos uns dos outros. Assim, ao enfrentar o sofrimento, lembre-se de que ele não é em vão. Deus está trabalhando em sua vida, transformando para ser mais parecido com Cristo. Não importa o que você está passando, Deus tem um plano para você e Ele usará até mesmo sofrimento para cumprir esse plano. Ele é fiel para nos consolar, nos fortalecer e nos aperfeiçoar em meio às tribulações. E, ao final, quando tivermos superado as dificuldades, seremos mais fortes, mais confiantes e mais preparados para a missão que Deus tem para nós. O amor de Deus é incomparável, ele não é limitado, não tem fim e não tem barreiras. A Bíblia nos ensina que o amor de Deus é imenso e profundo, como o oceano. Quando refletimos sobre a grandeza desse amor, podemos perceber que ele é maior do que nossa compreensão humana. Esse amor não é condicionado pelas nossas ações ou por quem somos, mas é um amor incondicional e eterno. Em Efésios 3, 8 a 19. O apóstolo Paulo ora para que os cristãos possam compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Este versículo nos fala sobre a vastidão do amor de Deus, um amor que vai além de tudo o que podemos imaginar. Deus não apenas nos ama, mas Ele nos ama de uma maneira tão profunda que nos chama para viver essa experiência transformadora. É difícil, muitas vezes, compreender o amor de Deus porque estamos acostumados a um amor humano, que é falho e condicional. O amor humano pode mudar dependendo das circunstâncias e das ações de uma pessoa, mas o amor de Deus não é assim. Ele nos ama independentemente de nossas falhas, nossos erros ou nossas imperfeições. Deus nos ama com um amor imenso, constante e perfeito. Esse amor é a base da nossa salvação e da nossa vida cristã. Em Isaías 4, Deus nos diz: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Que belo é saber que para Deus somos preciosos, Ele nos vê, não pelas nossas fraquezas, mas pelo valor que Ele mesmo colocou em nós. Ele nos ama com um amor tão grande que, mesmo sabendo das nossas limitações, Ele se entregou por nós na cruz para nos oferecer vida eterna. O amor de Deus é tão imenso quanto o mar. Imagine um mar vasto, que nunca se acaba, que nunca deixa de existir. Assim é o amor de Deus por nós. Ele é profundo, abrangente e nos envolve completamente. Quando nos permitimos ser envolvidos por esse amor, sentimos a paz e a segurança de que nada pode nos separar de Deus. Em Romanos 8:38 hasta 39, Paulo nos assegura que nem a morte, nem a vida, nem anos, nem demônios, nem o presente,
nem ao futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor, esse amor de Deus é a fonte de nossa força. Quando nos sentimos fracos, podemos descansar na certeza de que Deus nos ama e está ao nosso lado. Quando sentimos medo, podemos encontrar coragem no seu amor incondicional. O amor de Deus nos sustenta em todos os momentos e nos dá a confiança para seguir em frente, sabendo que somos amados, protegidos e guiados pelo Criador do Universo. Se você hoje se sente distante de Deus, lembre-se de que Ele está sempre perto, esperando por você. Ele nunca deixa de nos amar. E seu amor por nós é incondicional, mesmo nos momentos mais difíceis. Esse amor não falha. E Ele está disposto a nos acolher de braços abertos. Não importa o que você tenha passado ou o que esteja enfrentando, o amor de Deus está disponível para você. Ele é maior do que qualquer erro, qualquer falha, qualquer dificuldade que você possa estar vivendo. O convite de Deus é para nos entregarmos a esse amor imenso. Ele nos chama para experimentar, de maneira plena, a profundidade e a grandeza do seu amor, que é como um mar imenso, profundo e infinito. Ao nos entregarmos a esse amor, experimentamos uma transformação profunda que nos leva a viver de maneira mais plena, mais confiantes e mais fiéis ao seu propósito. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Não é apenas uma prática religiosa, mas um meio pelo qual estabelecemos um relacionamento profundo e íntimo com o nosso Criador. A oração nos permite expressar nossos sentimentos, nossas angústias, nossas alegrias e nossas necessidades diante de Deus. Mas, mais do que pedir, a oração é uma forma de ouvir a voz de Deus, de nos conectarmos com Ele e de sermos transformados pela Sua presença. Em Filipenses 4, 6-7, a Bíblia nos orienta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Este versículo nos ensina que, por meio da oração, podemos entregar todas as nossas preocupações a Deus e, em trocar, receber a sua paz, que vai além de qualquer compreensão humana. A oração não só nos ajuda a lidar com as dificuldades da vida, mas também nos oferece a serenidade que vem da confiança no cuidado divino. Muitas vezes, pensamos que oração é apenas um momento de pedir algo a Deus. Claro, é normal trazer diante de Deus as nossas necessidades, mas a oração também é uma forma de expressar gratidão, louvor e adoração. Quando oramos, podemos reconhecer a grandeza de Deus e lembrar-nos de sua fidelidade. A oração é uma oportunidade de dar glória a Deus por tudo que Ele já fez em nossas vidas, mesmo antes de pedirmos qualquer coisa. Em Mateus 6, 9-13, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, que é uma verdadeira expressão de confiança em Deus. Ao orarmos, não estamos apenas apresentando nossos pedidos, mas também nos colocando diante de Deus como filhos que confiam no seu cuidado. Jesus nos ensina a orar com humildade, reconhecendo a soberania de Deus e pedindo que sua vontade seja feita em nossas vidas. Assim como no céu,
A oração também é uma forma de transformar nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses 5:17, somos instruídos a orar sem cessar. E isso não significa que devemos estar sempre falando palavras de oração, mas que nossa vida deve ser permeada por uma atitude de oração contínua, em que buscamos a orientação de Deus em cada decisão, cada passo. Quando vivemos em oração constante, nossa vida começa a refletir a presença de Deus de uma maneira mais profunda e significativa. A oração também nos conecta com outros cristãos. Quando oramos por alguém, estamos intercedendo por essa pessoa diante de Deus, pedindo que Ele a abençoe e a ajude em suas necessidades. A oração é um ato de amor, pois mostramos nossa preocupação e cuidado pelos outros. Tiago 5:16. A Bíblia nos ensina: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração não só nos fortalece, mas também fortalece nossa comunidade de fé. Pois quando oramos uns pelos outros, trazemos o poder de Deus para a vida daqueles que amamos. Deus nos chama para uma vida de oração constante. Ele está sempre disponível para ouvir nosso clamor e nos responder. Não importa o tamanho de nossas preocupações ou o peso de nossas dores, Deus se importa com cada uma delas. Quando oramos, não estamos apenas falando a Deus, mas também permitindo que Ele fale conosco, nos instruindo, nos confortando e nos guiando em nosso caminho. Portanto, não subestime o poder da oração. Não importa onde você esteja ou o que você esteja enfrentando, Deus está pronto para ouvir você. A oração é a ponte que nos conecta ao divino. E ao orarmos, permitimos que Deus entre em nossas vidas de maneira poderosa, trazendo paz, direção e transformação. A vida é feita de escolhas. Cada dia nos apresenta uma série de decisões, grandes ou pequenas, que moldam nosso caminho e nos aproximam ou afastam de Deus. Muitos de nós, muitas vezes, tomamos decisões baseadas em nossa própria sabedoria ou em nossos desejos momentâneos. No entanto, como cristãos, somos chamados a entregar nossas decisões diárias ao Senhor, buscando sua vontade em cada área da nossa vida. Em Provérbios 3:5-6, a palavra de Deus nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esse versículo nos lembra da importância de confiar em Deus em todas as nossas escolhas, grandes ou pequenas. Quando colocamos Deus no centro de nossas decisões, Ele nos guia pelo melhor caminho, aquele que traz paz e propósito para nossas vidas. Às vezes, podemos ser tentados a tomar decisões com base apenas no que parece ser mais fácil ou mais vantajoso. No entanto, quando tomamos essas decisões sem consultar a vontade de Deus, podemos nos afastar do plano perfeito que Ele tem para nós. Deus conhece o futuro e entende o que é melhor para nós, mesmo quando não podemos ver o quadro completo. Por isso, é essencial que entreguemos a Ele não só as grandes decisões da vida, como escolher uma carreira ou um parceiro, mas também as pequenas escolhas diárias. Como reagir a uma situação difícil ou como tratar uma pessoa. A entrega das nossas decisões diárias a Deus exige uma atitude de fé e humildade.
Não devemos nos apoiar em nossa própria compreensão limitada, mas confiar que Ele tem o melhor para nós. Muitas vezes, isso envolve renunciar aos nossos próprios planos ou desejos para seguir a direção de Deus, mesmo quando não entendemos completamente o porquê. No entanto, quando obedecemos a Deus e buscamos sua orientação, Ele sempre nos leva a um lugar de bênção e paz. Tiago, jeden pięć. Somos encorajados a pedir sabedoria a Deus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de boa vontade, e lhe será dada. Deus está sempre disposto a nos dar sabedoria quando a pedimos com um coração sincero. Ele nos guia por meio do Espírito Santo, ajudando-nos a tomar decisões que estejam alinhadas com sua vontade e que promovam o seu reino. Entregar nossas decisões a Deus também significa reconhecer que, em nossa humanidade, não temos todas as respostas. Osh vezes. Precisamos fazer escolhas sem ter certeza total do que o futuro nos reserva. No entanto, sabemos que Deus está conosco, guiando-nos a cada passo. Ele nos capacita a viver de acordo com sua vontade e a confiar que Ele nos mostrará o caminho certo. Cada decisão que tomamos, por menor que seja, pode ser uma oportunidade para crescer em fé e confiança em Deus. À medida que entregamos nossas escolhas ao Senhor, começamos a ver a sua mão guiando nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. Ao seguir a sua vontade, podemos ter certeza de que Ele nos conduzirá em veredas de justiça e paz. Portanto, ao acordar todas as manhãs, faça uma escolha consciente de entregar cada decisão ao Senhor. Em cada conversa, em cada atividade, em cada escolha. Peça a Deus que o guie, que lhe dê sabedoria e que o ajude a viver de acordo com a sua vontade. Quando fazemos isso, a paz de Deus nos acompanha e podemos viver com a certeza de que Ele está no controle de nossas vidas. Em meio às tempestades da vida, buscamos algo fundamental, a paz. Quando as circunstâncias parecem fora de controle e o peso das preocupações nos sobrecarrega, é a paz de Deus que nos mantém firmes. Mas essa paz não é como a paz que o mundo oferece. A paz verdadeira, a paz que vem de Deus, vai além da compreensão humana e nos sustenta mesmo nos momentos mais desafiadores. Em Filipenses 4:7, a Bíblia nos promete: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas é uma tranquilidade que vem de uma confiança profunda em Deus. Não importa a situação, essa paz nos envolve e nos dá serenidade, sabendo que Deus está no controle de tudo. Muitas vezes, buscamos paz de maneiras temporárias, seja através de distrações, conquistas materiais ou até mesmo tentando resolver as coisas por conta própria. No entanto, essas soluções não trazem paz duradoura. Elas podem aliviar momentaneamente, mas não satisfazem a necessidade mais profunda do nosso coração. A verdadeira paz só é encontrada quando nos entregamos completamente a Deus, confiando em sua soberania e em seu amor por nós. Em João 1:4-2:7, Jesus nos diz: deixou-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo.
A paz de Cristo é uma paz profunda, que acalma a nossa alma e nos fortalece para enfrentar qualquer adversidade. Quando aceitamos essa paz, ela nos preenche de tal forma que não somos mais abalados pelas incertezas da vida. Ao contrário, temos a certeza de que Deus está conosco, guiando-nos em todos os momentos. Essa paz divina não significa ausência de problemas, mas a confiança de que, mesmo nas dificuldades, Deus está trabalhando em nosso favor. Salmista, em Salmos 2, 3, 4, declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A paz de Deus nos dá a coragem de enfrentar os desafios da vida, sabendo que Ele está ao nosso lado, nos protegendo e nos conduzindo. A paz de Deus também nos liberta do medo. O medo é um inimigo constante, que nos paralisam e nos impede de viver plenamente. Mas, quando recebemos a paz que vem de Deus, o medo perde o seu poder. A Bíblia nos ensina que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A paz que vem de Deus nos capacita a viver com ousadia, enfrentando os desafios com confiança, porque sabemos que Ele está conosco ao buscarmos a paz de Deus. Precisamos lembrar que ela não é algo que podemos conquistar por nós mesmos. Ela é um presente que Deus nos dá quando nos entregamos a Ele e confiamos em Sua bondade. Quando buscamos a paz de Deus, estamos nos rendendo à Sua vontade, reconhecendo que Ele tem o controle e que em Suas mãos nossas preocupações podem ser transformadas em descanso. Portanto, se você está enfrentando momentos de ansiedade, medo ou incerteza, lembre-se de que a paz de Deus está disponível para você. Não importa o que você esteja passando. Ele oferece sua paz, que vai além do entendimento humano, e guarda seu coração e sua mente. Receba essa paz com fé, sabendo que Deus está com você, guiando-o e protegendo-o a cada passo do caminho. A obediência a Deus é uma parte fundamental da nossa jornada de fé. No entanto, muitas vezes, podemos achar que a obediência a Deus vem com um alto custo. Somos desafiados a deixar para trás nossos próprios desejos, planos e conveniências para seguir a vontade de Deus. E isso pode ser um processo difícil e até doloroso. Contudo, a obediência verdadeira nos leva a uma vida de bênçãos e de propósito, pois é através dela que Deus nos molda e nos prepara para o seu plano perfeito. Em Lucas 9, 2, 3. Jesus nos diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Essas palavras nos lembram que o caminho da obediência não é fácil, mas é o caminho que nos leva à verdadeira vida. Obedecer a Deus muitas vezes significa renunciar a nossos próprios desejos e aceitar a vontade divina, mesmo quando ela vai contra a nossa compreensão ou nossos planos. Mas, como Jesus nos ensina, quando seguimos a Ele com obediência, encontramos a verdadeira liberdade e paz. O preço da obediência pode ser alto. Pode significar abrir mão de oportunidades que parecem atraentes, ou de relacionamentos que não estão alinhados com os princípios de Deus. Pode significar enfrentar desafios que não havíamos previsto ou ser desafiados a agir de maneira contrária ao que a sociedade espera de nós. Porém,
É importante lembrar que a obediência a Deus nunca é em vão. Deus sempre recompensa aqueles que obedecem à sua voz. Em 1 Samuel 1:5-2, o profeta Samuel diz a Saul: a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Esse versículo nos ensina que a verdadeira obediência a Deus é mais valiosa do que qualquer ação externa ou sacrifício. Quando obedecemos a Deus de coração, estamos dizendo a Ele que confiamos em sua sabedoria e que estamos dispostos a seguir seus caminhos. Não importa o custo. Esse tipo de obediência agrada a Deus e nos aproxima dEle. A obediência a Deus também é uma forma de expressarmos nosso amor por Ele. Jesus disse em João 1:4, 1:5, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência não deve ser vista como uma obrigação pesada ou como uma maneira de ganhar a aprovação de Deus, mas como uma expressão de amor. Quando obedecemos a Deus, estamos demonstrando nossa confiança em sua bondade e em seus planos para nossas vidas. Embora a obediência traga benefícios eternos, ela também pode trazer desafios imediatos. Pode ser que, ao seguir a vontade de Deus, tenhamos que enfrentar críticas ou rejeição. Talvez tenhamos que sacrificar coisas que gostamos ou tomar decisões que nos coloquem em desacordo com o mundo ao nosso redor. No entanto, a obediência a Deus traz consigo a paz e a certeza de que estamos no caminho certo, vivendo de acordo com o propósito para o qual fomos criados. Em Romanos 1:2, Paulo nos exorta: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando escolhemos obedecer a Deus, começamos a ver o mundo de uma maneira diferente. Deixamos de viver para agradar a nós mesmos e passamos a viver para agradar a Deus. E ao fazer isso, experimentamos a verdadeira paz e satisfação. A obediência a Deus é um dos maiores presentes que podemos oferecer a Ele. E embora o preço da obediência possa ser alto, a recompensa é incalculável. Deus promete que aqueles que obedecem à sua vontade viverão uma vida plena, cheia de propósito e de sua presença. Por isso, mesmo que o caminho da obediência seja desafiador, lembre-se de que Ele nos leva à verdadeira liberdade e nos aproxima de Deus, que é o nosso maior bem. Jesus Cristo é, sem dúvida, o maior exemplo de sacrifício que já existiu. Ele não apenas ensinou sobre amor e perdão, mas também demonstrou esses princípios de forma radical e profunda ao se sacrificar por nós na cruz. Sua vida e morte são o ápice do amor incondicional, mostrando que, para seguir a vontade de Deus, às vezes precisamos sacrificar nossas próprias vontades, nossos próprios confortos e até nossas vidas, se necessário. O sacrifício de Jesus não foi apenas um ato de obediência a Deus, mas também uma expressão máxima de seu amor por nós. Em João 1:5, 1:3, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Essas palavras nos lembram que o verdadeiro sacrifício é dar algo de grande valor por amor ao próximo. Jesus, ao dar sua própria vida por nós, nos mostrou o que significa amar sem condições. Ele foi o maior exemplo de entrega. E Ele nos chama a fazer o mesmo, seguir seus passos e sacrificar nossas vidas para os outros. Jesus não foi apenas um modelo de sacrifício em sua morte na cruz, mas também em sua vida. Ele se entregou por completo ao Pai, vivendo uma vida
de serviço, humildade e amor. Ele não buscava reconhecimento, riqueza ou poder, mas buscava fazer a vontade do Pai em tudo. Em Lucas 4:2, antes de sua crucificação, Jesus orou: Pai, se quer, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mesmo enfrentando a dor e o sofrimento, Jesus estava disposto a seguir a vontade de Deus, colocando o plano divino acima de seu próprio desejo. A vida de Jesus é um convite para que todos nós vivamos de maneira sacrificial. Como cristãos, somos chamados a imitar a vida de Cristo e a viver com um espírito de serviço e de renúncia. Mateus 6:4. Jesus nos diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse chamado à cruz não é apenas para um momento específico, mas para uma vida inteira de entrega. A cruz simboliza não apenas o sacrifício de Cristo, mas também o nosso próprio sacrifício diário. A escolha de seguir a vontade de Deus acima de nossos próprios desejos. O sacrifício de Jesus foi voluntário. Ele não foi forçado a fazer o que fez. Ele escolheu seguir o plano de Deus, mesmo sabendo do sofrimento que isso implicaria. Da mesma forma, somos chamados a fazer sacrifícios voluntários em nossa vida. Isso pode significar abrir mão de nossa comodidade, nossas vontades ou até mesmo nossas ambições para seguir o chamado de Deus. Isso exige coragem, pois sacrificar algo que valorizamos pode ser difícil, mas a recompensa do sacrifício, tanto agora quanto na eternidade, é muito maior do que qualquer coisa que possamos perder. Em Filipenses 2:5-8, Paulo nos exorta a ter a mesma atitude de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua posição celestial, mas se humilhou para servir aos outros. Ele nos chama a seguir seu exemplo, a viver com humildade e a servir uns aos outros com amor sacrificial. O sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas um evento histórico, ele tem um impacto profundo em nossas vidas hoje. Quando olhamos para o sacrifício de Cristo, somos desafiados a viver de maneira diferente. O amor de Cristo nos chama a sacrificar nossa própria vontade em favor de Deus e dos outros. E, ao fazermos isso, experimentamos a verdadeira vida, a vida abundante que Ele prometeu. Jesus nos mostra que a verdadeira grandeza vem da humildade e do serviço. O sacrifício de Jesus na cruz é a base do cristianismo, e sua vida é um modelo para todos nós. Ele nos chama a viver para os outros, a servir em humildade, a sacrificar nossas vidas. Como Ele fez? Para a glória de Deus e para o bem do próximo. Em cada ato de amor sacrificial, estamos seguindo o exemplo de Cristo. E, por meio disso, somos mais transformados à sua imagem. Deus é um Deus de promessas. Ele promete nos guiar, nos proteger e nos abençoar.
Mas essas promessas são para aqueles que se entregam a Ele de coração. Quando decidimos viver segundo a sua vontade, entregando nossas vidas totalmente a Ele, podemos confiar que Ele cumprirá cada promessa que fez em sua palavra. As promessas de Deus não são apenas para o futuro, mas têm poder para transformar nossa vida aqui e agora. Em Jeremias 2, 9 e 1, Deus nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar uma esperança e um futuro. Esse versículo nos lembra que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente, podemos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Seus planos para nós são de paz, esperança e prosperidade. Mas para vivermos essas promessas, precisamos nos entregar à sua direção. A promessa de Deus não é apenas sobre bênçãos materiais, mas também sobre transformação espiritual. Em 2 Coríntios 5, 1, 7, Paulo nos ensina, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando nos entregamos completamente a Deus, Ele nos transforma por dentro, nos fazendo novas criaturas em Cristo. A entrega a Deus não é apenas uma mudança externa, mas uma renovação profunda do nosso coração e da nossa mente. Ao seguir a sua vontade, começamos a viver de acordo com a verdade e com o propósito para o qual fomos criados. Deus também promete estar conosco em todas as situações da vida. Em Isaías 4:1-1, Ele nos assegura: não temas, pois eu estou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Não importa o que enfrentemos, podemos ter a certeza de que Deus nunca nos abandona. Quando nos entregamos a Ele, podemos descansar no fato de que Ele nos sustenta em todos os momentos, nos dá força e nos guia com amor. Além disso, Deus promete nos dar paz, algo que muitas vezes o mundo não pode nos oferecer. Em João 4, 2, 7, Jesus nos diz: deixou-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Quando entregamos nossas vidas a Deus, recebemos a sua paz. Uma paz que vai além das circunstâncias e que nos permite viver com confiança. Mesmo em tempos de incerteza, Deus nos dá paz. Não porque não haja dificuldades, mas porque Ele está no controle de todas as coisas e nos guia através de cada uma delas. Deus também promete nos dar sabedoria para viver de acordo com sua vontade. Em Tiago 1:5, somos encorajados a pedir sabedoria a Deus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de boa vontade, e lhe será dada. Quando nos entregamos à direção de Deus, podemos ter certeza de que Ele nos dará a sabedoria necessária para tomar as melhores decisões. Ele nos guiará em todas as áreas da nossa vida, nos ajudando a viver de maneira que honre seu nome. Finalmente, Deus promete estar conosco até o fim. Em Mateus 2:8, 2:0, Jesus diz: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A promessa de Deus é que, ao entregarmos nossas vidas a Ele, nunca estaremos sozinhos.
Sua presença nos acompanha em cada momento, nos dá forças e nos guia em nossa jornada. Ele não nos abandona nem nos deixa, mas permanece fiel a nós, cumprindo suas promessas a cada passo. Quando nos entregamos a Deus, podemos confiar que Ele cumprirá todas as suas promessas em nossas vidas. Ele nos dá paz, força, sabedoria e, acima de tudo, a certeza de que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Não importa o que você esteja enfrentando, as promessas de Deus são mais fortes do que qualquer desafio. Ele é fiel e está sempre ao nosso lado, guiando-nos em direção ao seu plano de bênção para nossas vidas. O Espírito Santo é a força vital que nos sustenta, nos guia e nos capacita para viver de acordo com a vontade de Deus. Ele não é apenas uma força impessoal ou uma energia distante, mas uma pessoa divina que mora dentro de nós. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nossos corações, nos transformando e nos capacitando a viver uma vida de obediência a Deus. Em Atos 1:8, Jesus promete aos seus discípulos: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo não vem apenas para nos dar forças para viver, mas para nos dar poder para sermos testemunhas vivas do amor de Deus no mundo. Ele nos capacita a falar com ousadia, a agir com compaixão e a viver de maneira que reflita o caráter de Cristo. Muitas vezes, podemos tentar viver a nossa fé com as nossas próprias forças, confiando em nosso entendimento, habilidades e recursos. No entanto, o Espírito Santo nos ensina que não podemos viver plenamente a vida cristã por nós mesmos. Ele é a nossa ajuda constante, nossa fonte de sabedoria e nosso guia em todas as situações. Em João 1:4, 2, 6. Jesus nos ensina que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que Ele nos disse. O Espírito Santo nos revela a verdade de Deus, nos ajudando a entender e aplicar a sua palavra em nossas vidas. O Espírito Santo também é o nosso consolador em momentos de dor, tristeza ou perda. O Espírito Santo nos traz conforto e paz. Ele é aquele que nos fortalece quando estamos fracos, que nos dá coragem quando temos medo e que nos guia quando estamos perdidos. Em Romanos 8:6, a Bíblia nos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando não sabemos como orar ou o que pedir, o Espírito Santo intercede por nós, nos conectando com o coração de Deus. Além disso, o Espírito Santo nos capacita a viver uma vida de santidade. Em Gálatas 8:27, Paulo descreve os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são a evidência de que o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas. Ele nos transforma de dentro para fora, moldando-nos à imagem do Cristo. Quando nos entregamos ao Espírito, Ele nos ensina a viver de acordo com os valores do reino de Deus e começamos a refletir seu caráter no mundo ao nosso redor. No entanto, para que o Espírito Santo possa agir plenamente em nossas vidas, é necessário que sejamos sensíveis à sua voz
e obedientes à sua direção. Muitas vezes, a vida corrida e os desafios do dia a dia podem nos distrair e nos afastar da presença do Espírito. Mas, quando buscamos ao Senhor e nos entregamos ao Espírito Santo, Ele nos guia para uma vida de vitória e paz. O Espírito Santo também nos dá autoridade para vencer o pecado e a tentação. Em Romanos 8, 1 ao 3, Paulo nos ensina: se viverdes segundo a carne, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, viverás. O Espírito Santo nos dá o poder para resistir ao pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. Ele nos fortalece para viver em santidade e nos capacita a andar de maneira digna do chamado que recebemos. Portanto, não devemos subestimar o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Ele não é apenas um ajudante que está presente em momentos de dificuldade, mas a força que nos capacita a viver uma vida plena de obediência e santidade. Quando buscamos sua presença, quando ouvimos sua voz e nos rendemos à sua direção, Ele nos transforma e nos capacita a viver de maneira que glorifique a Deus em tudo o que fazemos. O Espírito Santo é o nosso amigo, conselheiro e fonte de poder. Ele nos acompanha em cada passo da nossa jornada cristã, nos ajudando a viver de acordo com a vontade de Deus e nos capacitando a ser luz no mundo, que possamos, a cada dia, nos entregar mais ao seu poder e permitir que Ele nos guie, transforme e use para a glória de Deus.